Olá, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo. No quadro em discussão, você vai ver uma entrevista com o professor da USP, Marcos Veiga, sobre a importância da terapia da vaca seca e o uso de selante. Tem isso e muito mais. Então, vamos começar? O primeiro assunto de hoje é voz. Como você tem acompanhado, os bovinos devem receber cuidados do nascimento até a recria. Os animais de alta genética que chegaram até a fase de recria são selecionados para virar matrizes e touros da propriedade. Mas em busca da eficiência reprodutiva, não adianta somente investir na genética. O pecuarista deve ficar atento à nutrição e ao controle sanitário do rebanho. E o programa sanitário da marca Voz tem a solução para essa etapa. São eles que vão multiplicar o rebanho da fazenda, matrizes e touros de excelente potencial genético. Para chegar até aqui, esses animais receberam atenção especial durante toda a vida e agora se preparam para reproduzir novos bezerros e bezerras. Nessa fase, a resistência é maior, mas basta um descuido para todo o investimento ser perdido. O sucesso depende principalmente de uma boa alimentação e da sanidade em dia. O controle dos parasitas deve ser feito com voz produce ou voz rico. Sem isso, o score corporal é prejudicado e a reprodução pode ser comprometida. Para conhecer mais sobre os produtos com a marca Voz, acesse www.ourofino.com/voz. Bom, a mastite subclínica é responsável por quase 95% de casos da doença no rebanho. A melhor época para controlar o problema é no período de secagem de vacas. Um dos produtos recomendados na terapia da vaca seca é o selante. Você entende agora o porquê no quadro em discussão de hoje. E hoje o bate-papo é com o médico veterinário e professor da USP, Marcos Veiga. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela presença. Olá, muito obrigado. Olá, amigos do programa Ouro Fino em Campo. Olá, Juliana. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Professor, vamos começar então falando de mastite, que é o principal problema da pecuária leiteira hoje. Por quê? Por que essa doença causa tantos prejuízos? Eu diria que em termos de doença, Juliana, hoje a mastite é uma das que mais causa prejuízo porque é uma doença que existe em praticamente todos os rebanhos. Isso significa que desde o produtor que tenha um pequeno número de vacas até o produtor que tenha 2.000 ou até mais vacas em lactação, podem ter o problema. Esse problema é um problema que nós não conseguimos erradicar. Então, uma vez que você não consegue eliminar completamente o problema, a ideia então seria que o produtor consiga utilizar ferramentas, utilizar tecnologia, utilizar o que nós temos hoje à disposição para controlar, para prevenir e para reduzir os problemas que a doença causa. Certo, hoje a gente tem mastite subclínica. O principal problema da mastite subclínica é que é uma mastite que o produtor não vê, então ela não se manifesta, ela não tem nenhum sintoma visual que a pessoa possa identificar simplesmente olhando. O que isso significa? Significa que é necessário para o produtor, juntamente com o veterinário, juntamente com o responsável pela saúde do rebanho, que se faça periodicamente, a nossa recomendação é que se faça pelo menos uma vez por mês, uma avaliação de todas as vacas para saber quais vacas têm um problema, certo, qual que é a gravidade da doença e principalmente é possível estimar quanto de prejuízo que o rebanho está tendo. Isso pode ser feito por um teste bem simples, que é o teste do CMT, ou pelo teste da contagem de células somáticas, que é um teste hoje que está muito disponível aí em praticamente todo o Brasil. E vale lembrar também que hoje os laticínios exigem esses testes, né, para garantir a qualidade do leite. Exato. Além do teste na vaca individualmente, hoje
pela legislação, os laticínios, eles avaliam o leite do tanque, o que dá uma ideia de todo o rebanho, não dá uma ideia individualizada. Sim. Então, esse é digamos, um trabalho que o produtor deve fazer. O laticínio dá uma ideia geral e esse resultado, ele é enviado mensalmente para o produtor, para que o produtor tenha pelo menos uma primeira ideia se tem um problema grave, se tem um problema que é um problema que está fora de controle, é um problema que está trazendo muitos prejuízos, ou não, se é uma situação que o produtor está numa situação confortável de que ele já atingiu um grau de controle da doença adequado. Ok. E a mastite subclínica, né, voltando a esse assunto, ela é muito controlada na terapia da vaca seca, no período de secagem das vacas. Qual que é a importância dessa terapia? O que normalmente é feito é que, como nós temos um número de vacas que pode ser de 20%, 30%, 40% das vacas em lactação, elas podem apresentar a mastite subclínica, não é factível, não é economicamente viável fazer o tratamento na lactação. Então, você está correto em falar que a secagem é o melhor momento. Por quê? É o momento em que não existe o descarte do leite, né? Então é feita a aplicação do medicamento e não há necessidade de descartar o leite. É o momento no qual pode ser usado o medicamento que vai permanecer por um período longo na glândula mamária, o que significa que ele vai ter uma atuação de curar aquelas infecções que já existem, então as vacas doentes, e além disso prevenir novas infecções, porque é um momento de um risco grande, porque a vaca deixa de ser ordenhada e muitas vezes essa vaca vai ter um aumento do volume do úbre, vai ter um desafio maior, porque essa vaca vai simplesmente parar de ser ordenhada, e daí a presença do medicamento de vaca seca, do tratamento de vaca seca, protege contra novas infecções. Então, na verdade, o tratamento de vaca seca tem duas funções, tanto proteger quanto curar essas infecções subclínicas. E aí a gente chega no ponto, né, que é o grande motivo do nosso encontro, para falar sobre esses tratamentos, né? Hoje na terapia da vaca seca a gente precisa usar um antibiótico, uma vacina. No caso aqui da Ourofino a gente tem o Mastfin vaca seca e a vacina Mastplus BR e também o uso de um selante. Explica melhor o que é esse selante, professor Marcos Veiga. O selante, a ideia toda começou há cerca de 10 anos atrás, quando as pesquisas desenvolvidas durante esse período mostraram o seguinte: uma parte muito significativa das vacas, durante o período que elas ficam secas, elas permanecem com o canal do teto aberto. Em outras palavras, por uma questão individual da vaca, por uma questão ligada com a vaca em si, ela não forma uma proteção adequada durante o período seco. Então, o normal, que a gente considera fisiológico, é de que depois de 2 semanas que a vaca foi interrompida a lactação, ela forma um tampão de queratina, ela forma uma barreira física que protege os tetos durante o período seco. Isso seria o normal, o aceitável fisiológico. Certo. O que as pesquisas mostraram é que parte das vacas não consegue desenvolver isso ou na velocidade, então elas demoram muito, ou às vezes nem formam durante o período seco de 60 dias. Então, com base nesse conhecimento, foi desenvolvida uma ferramenta, foi desenvolvida uma tecnologia que é um selante à base de uma substância inerte que tem a mesma função dessa proteção natural que a vaca tem. Certo. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é ajudando a proteção que a vaca naturalmente teria, mas que algumas, por uma razão individual da vaca, não conseguem formar na velocidade suficiente. Então, o selante nada mais é do que, depois do tratamento de vaca seca, é administrado na vaca uma substância que ele não reage, que ela é inerte e que forma uma barreira física entre o ambiente externo e a glândula mamária. Ele permanece durante todo o período seco, o que significa que a prevenção vai acontecer durante todo o período seco. E algumas pessoas podem pensar que o selante pode substituir o tratamento de vaca seca, mas na verdade a ideia é que os dois sejam usados juntos, porque o selante não tem ação de cura, ele só tem ação de prevenção. Vai só proteger ali. Exatamente, então é uma ação puramente física. E o que as pesquisas mostram aí nos últimos 10 anos é de que quando usado em conjunto, o efeito
é melhor do que usado isoladamente. Então, a estimativa é de que existe um benefício de cerca de 25% quando se usa junto o selante e o tratamento de vaca seca em relação, por exemplo, a só usar o selante. Então, hoje o selante é uma ferramenta extremamente importante do ponto de vista de prevenção, não teria nenhum grande efeito adverso, alguma desvantagem que você poderia colocar em algumas situações, isso não poderia ser usado, e é uma ferramenta preventiva, sem necessidade, por exemplo, de você usar o antibiótico, porque o antibiótico ele não consegue permanecer durante todo o período seco, e o selante conseguiria. Professora, obrigada por enquanto. Hoje o assunto aqui é controle de mastite subclínica na terapia da vaca seca com o uso de selante. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Olá, amigo produtor de leite. Você sabia que no período de secagem das suas vacas é o momento ideal do controle da mastite? A solução para esse problema é a vacina MastPlus BR. Você encontra esse produto nas melhores revendas do Brasil. Com a MastPlus BR, mais os antibióticos Mastfin Vaca Seca e Penforte PPU, você evita e cura as mastites do seu rebanho. Lembrando, a MastPlus BR deve ser utilizada no momento da secagem, repetir com 30 dias e 15 dias pós-parto. O resultado é muito mais leite no balde, consequentemente, dinheiro no seu bolso. Mais informações, entre em contato com a gente através do 0800. A gente está de volta. Hoje aqui no programa a gente discute a importância da terapia da vaca seca e o uso de selante. Sobre esse assunto, está aqui comigo o professor da USP, médico veterinário Marcos Veiga. Professor, a gente falou no bloco anterior sobre o uso do selante, qual a importância, né? E agora eu queria saber quais os resultados o produtor vai ter se realmente então usar esse produto. O que existe de pesquisas disponíveis, Juliana, é que o uso do selante tem uma capacidade de proteção próxima de 80% de novas infecções. Ou seja, o selante tem uma proteção de cada 10 tetos que estariam desprotegidos, ele consegue proteger aproximadamente 8. Com o uso da terapia da vaca seca, existe um efeito ainda melhor, existe um efeito adicional. O que significa que o investimento feito numa secagem, digamos que a gente chama de secagem completa, que é uso do tratamento de vaca seca, uso do selante e em algumas situações, alguns rebanhos podem ter benefício da vacinação, nós temos então o benefício que nós podemos trazer para a vaca para proteger ela, terapia da vaca seca mais o selante e na cura, no caso da terapia da vaca seca. Ok, o senhor já disse no bloco anterior que o selante não dá para ser usado isoladamente, né? Para o bom resultado final, então o produtor que está nos assistindo tem que seguir todo um protocolo. Eu diria que o selante deve ser usado em conjunto com a terapia da vaca seca, com o tratamento de vaca seca, não de forma isolada. A gente não tem essa recomendação geral. Para os produtores que ainda não conhecem essa tecnologia, sem dúvida nenhuma que é importante começar a usar, principalmente quando nós temos um desafio ambiental muito grande e quando nós temos o risco dessas vacas, por exemplo, em função do clima com muita chuva, um clima com muito... o ambiente que as vacas ficam com muita umidade, muito barro. Então, isso ajuda a proteger a vaca nesse período que ela permanece seca. Bom, quando o professor Marcos Veiga vem aqui no programa, não é um bate-papo apenas, né? É uma aula sobre mastite. Professor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Juliana, pelo convite. Muito obrigado. Bom, e você aí, tem algum tema, algum assunto que você quer ver aqui no quadro em discussão? Então, mande e-mail para ourofinicampo@ourofino.com. Bom, e logo mais tem Ouro Fino em Campo ao vivo na edição do 12h45. A gente vai trazer todo o protocolo da Ouro Fino Saúde Animal recomendado para a terapia de vaca seca. E tem lançamento. Não perca! Se tiver dúvidas, mande e-mail para ourofinicampo@ourofino.com ou então ligue para 0800 941 2000. Você é meu convidado especial. Até lá! Tchau!